partir de agora, Lorena Freitas e Maria Fernanda apresentam podcast Encontro com Elas. Encontro com Elas! Oi, gente, meu nome é Maria Fernanda, sejam todos bem-vindos a mais um Encontro com Elas, não é isso mesmo, Lorena? Isso mesmo, Maria Fernanda, sejam muito bem-vindos vocês também a mais um Encontro com Elas. E hoje tenho o prazer de estar aqui apresentando para vocês a nossa convidada, a minha convidada, a doutora Milene. Olá, meninas, é um prazer estar aqui com vocês. Fico muito feliz de estar participando desse encontro com elas, até porque o meu público-alvo é o feminino. Então, muito obrigada mesmo. Hoje vai ser um bate-papo bem bacana, bem tranquilo. Vem com a gente. Isso mesmo, gente. Já se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilha e vem com a gente. Então, doutora Milene, psicóloga, psicanálise e consteladora. Gente, é um combo perfeito, né? E é claro que a gente convidou ela para falar mais sobre isso. Me fala uma coisa, quem é a doutora Milene antes disso tudo? Então vamos lá, né? Da onde que surgiu essa vontade, essa fome, né, da psicologia? Isso. É claro que a maioria das pessoas, quando vai para o curso de psicologia, a primeira pergunta é: quem sou eu? E essa foi a minha pergunta quando eu escolhi o curso de psicologia. Porque se dependesse de papai e mamãe, eu seria ou médica, ou advogada, ou juíza, enfim. Mas eu fui onde eu gosto. Então, a psicologia, eu falo que ela que me escolheu, nem foi eu que escolhi ela. Eu tenho um dom para isso e eu amo trabalhar nessa área. Então, eu comecei a faculdade e a primeira pergunta era justamente essa: quem sou eu? Foi uma curiosidade. E dali eu descobri que era a minha vida, é o que eu gostava de fazer. Eu formei em 2009, então tem 16 anos que eu formei. E depois da finalização do curso de psicologia, eu fiz a psicanálise, que é 2 anos. E depois eu busquei uma ferramenta que também é muito conhecida, que é a constelação familiar. Está lá eu no consultório. Agora eu tenho um consultório particular, mas trabalhei em vários lugares. Mas o que me pegou mesmo foi a clínica. Muito bom. Então, dentro desses 16 anos que você já está trabalhando, tem algum caso que você queira compartilhar, um exemplo? Fale um pouquinho mais de como é a sua rotina na clínica. Tá. Antes de chegar na clínica, eu trabalhei na organizacional. Trabalhei na organizacional 1 ano. E não me adaptei. Gostei, sim, aprendi, sim, mas eu não gostei de adaptar, assim, de trabalhar. Fala, vou trabalhar nessa área, não. E aí eu peguei e vim para Trindade. Eu morava em Goiânia, vim para Trindade e trabalhei na Delegacia da Mulher, na DEAN, e na DPCA. E aí, quando eu cheguei na delegacia, eu falei: e agora, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Porque toda a vida eu fugia, eu corri da psicologia jurídica. Eu falava: não é possível que o direito vai me seguir nisso, né? Mas seguiu mesmo. Porque eu fui para a delegacia, e lá, quando eu cheguei, eu falei: e agora, o que eu faço aqui? E foi fantástico, porque eu fiquei lá 8 anos, eu trabalhei lá, e eu atendia crianças que sofriam maus tratos e abuso. Então, assim, foi uma experiência incrível, aprendi muita coisa, e onde também essa experiência fez com que eu levasse para a clínica. Então, quando você tem um leque de vivência, de prática, junto com a bagagem, que é o estudo e o conhecimento, as coisas ficam mais fáceis. E juntando ainda mais com o gostar, né? Porque eu amo o que eu faço, é o que eu falo muito para os meus pacientes. Quando for escolher um curso, eu também tenho um público muito jovem, que está fazendo cursinho, que está escolhendo curso, eu sempre falo: escolha o que você ama. Dinheiro é consequência. Porque a maioria do pai e mãe fala o quê? Você tem que trabalhar onde você ganha dinheiro. Ou seguir os passos deles, Ou seguir os passos. Só que tem vezes que eu não quero nem seguir os passos e nem quero, na questão, eu vou olhar só o dinheiro. E o meu gostar? Fica onde? Então, eu trabalho o dia todo, eu não acho cansativo. Por quê? Porque eu faço uma coisa que eu amo. Então, o fundamental é isso, fazer o que ama. Porque quanto mais você faz, a consequência vem, que é o dinheiro, que é o sucesso. Então, olhe sempre para isso. Vou fazer o que eu gosto de fazer. Verdade, gente, isso não tem preço. Doutora Milene, a psicologia, ela estuda a mente humana, né? Não é isso?
E já a psicanálise estuda as emoções, né? Isso tudo. E a constelação? O que te envolveu nisso? Estudar esses três juntos. O que te ajuda? Não é um combo perfeito, né? Que eu falo. Eu falo, desculpa te cortar, Lorena, mas é porque eu falo sempre assim, um complementa o outro. Isso, exatamente. A psicologia traz um estudo no geral mesmo, a psicanálise aprofunda, né? Nessa mente humana, nesse psique que Freud tanto traz. E a constelação familiar, ela traz a questão do sistema familiar. Então, ou seja, traz os emaranhados do seu sistema. Se você veio de uma raiz que é pai e mãe, então se a gente for analisar, tá lá, na base. Uhum. E Freud também, querendo ou não, ele traz uma fala diferente, mas se a gente for olhar com carinho, vamos pensar assim, ele também fala de repetições. E são coisas também que a constelação traz que fala, se você não incluir, você vai repetir. E o diferencial que eu achei em você é justamente isso. Porque, assim, já encontrei várias psicólogas que não gostam de constelação. Uhum. E eu acredito que seja até um preconceito, né? Não estudou, não formou, por que é consteladora? Né? Sim, e só para vocês... Assim, pode falar, o que você explicou agora, isso é muito importante. Porque um complementa o outro. Sim. E isso, assim, ajuda muito, né? A entender o público também de casa, a entender, a quebrar esse tabu, esse preconceito, que é exatamente o que a doutora Milene falou. É um complementando o outro. É porque muitas psicólogas também não aprovam, porque o CRP mesmo, ele não vê a constelação familiar como um estudo científico. Isso. Então, assim, é uma ferramenta. Como que eu uso essa ferramenta? Em outra sessão, em outro horário. Eu não uso a constelação familiar, esse movimento sistêmico, no momento que eu estou na terapia, estou fazendo a análise do meu paciente. Então, ou seja, marcado um outro horário, um outro momento. Mas é uma ferramenta que te complementa naquele estudo e naquele caso. Mas realmente tem muitos psicólogos que não gostam, não aprovam, mas cada um é cada um e eu respeito muito isso. Eu já gosto, eu já não vejo com esses olhos. Eu já acho que é algo bem bacana. Eu também acho muito bacana, porque eu falo que a constelação mudou a minha vida. E como que, agora, você, doutora Milene, aconselha a sua vida como mãe, profissional e como mulher? Eu estava falando justamente isso hoje, Maria Fernanda, no Instagram. O quanto é difícil, o quanto pesa eu olhar para mim mulher primeiro. Porque mas se a gente for olhar numa hierarquia, quem veio primeiro? Foi você. Então, quem veio primeiro? Essa mulher. Aí, dessa mulher, você vai assumindo os papéis. Aí, depois de mulher, eu fui psicóloga, depois eu fui esposa, aí eu fui mãe. E assim vai. Só que é muito difícil me priorizar. Por quê? Porque o papel materno é algo que te cobra muito. E te cobra na questão 100% eu não posso errar. Esse papel que eu tenho que fazer impecável. Por isso que você coloca ele na frente. Eu até brinco muito com as minhas pacientes mulheres, que eu tenho um grupo também, que todo mês a gente faz um encontro no consultório, que chama Da Sapatilha ao Salto. Por que esse nome? Porque é da criança para a mulher. Então, assim, eu falo muito para elas, quem veio primeiro foi você. Só que elas não tiram a roupa de mãe. Aí esquece que tem marido, esquece que tem um trabalho, esquece que ela existe. Então, por isso que muitas vezes você fala assim, nossa, eu saí para comprar algo para mim, mas eu não comprei, eu comprei para minha filha. É interessante, gente, que até hoje, quando a gente chegou aqui no estúdio, eu fui calçar minha sandália e falei, nossa, eu não me vejo mais usando esse salto desse tamanho, depois que eu fui mãe da Catarina, né? Porque a diferença é 15 anos. E aí ela falou justamente esse ponto, Lorena, justamente esse ponto, é se priorizar. E aí que a gente se dá conta, né, que é tão difícil priorizar quando a gente é mãe. Muito difícil. Muito difícil. E me fala uma coisa, um pouquinho da sua história, da sua vida pessoal, tem filhos, a idade deles, como que você lidar sendo psicóloga e mãe? Ótima pergunta, Lorena, que eu falo o seguinte, lá em casa eu não sou psicóloga não, lá em casa eu sou mãe. Então eu grito, eu dano, eu ponho de castigo, não funciona, tá? Não mistura as coisas. Dentro de casa eu sou somente mãe e esposa. Eu falo, quando eu saio do consultório, que saiu a psicóloga ficou e a Milene tá chegando. Por conta disso.
Exatamente. Porque dentro da minha casa funciona alguns conhecimentos, alguma bagagem que eu tenho, não funciona. Então, eu sou mãe, igual vocês é mãe. Então, isso que eu tenho que me permitir. Ah, já teve gente que falou isso pra mim, mas você como psicóloga deve ser muito mais fácil educar. Eu falo, não, gente, nem Freud definiu a educação, porque ele fala que é uma arte. Quem sou eu para definir isso? Para ter uma receita? Não existe receita. Então, a Milene fora do consultório é uma pessoa normal, sorridente, escandalosa, grita com os filhos mesmo, põe de castigo. E eu tenho uma filha de 18, a Maria Fernanda, que faz medicina, inclusive chama Maria Fernanda, e um menino de 4 anos, chama João Neto. Totalmente Então, assim, diferente. e você passou por isso também, né, Lorena? Eu passo por isso. Gente, é traumatizante, não vou mentir pra vocês, não. É Eu começar falo, tudo de novo. eu falo muito, tem gente que me julga, mas a maternidade não tem nada de lindo. Onde está a palavra lindo? É verdade. É um aprendizado diário, né? E É um trauma todo dia. E a gente tem que aprender a lidar com a paciência. E às vezes a gente sai do salto, literalmente. Literalmente, sai do salto, estressa, grita. Estressa, e é normal, né? Desespera. É o que eu falo muito para as mães. Vocês precisam olhar para essa mulher. Porque você fica olhando tanto para essa mãe, se cobrando tanto, e é uma carga muito pesada e muito responsável, vamos pensar assim. E isso, você vai esquecendo de cuidar e de acolher essa mulher que está sofrendo sozinha. A rede de apoio nesses momentos, ela é fundamental. E aquela mulher que é só, que não tem rede de apoio? É Quem que verdade. tem que acolher ela? Quem que tem que ajudar ela? Ela mesma. Então, a questão da prioridade, de se priorizar, do amor próprio, do acolhimento, é isso que eu falo. E eu, como filha, a gente também sente, né, a diferença de idade. Porque eu falo, nossa, eu queria tanto um irmão ou irmã perto de mim, né? Mas não tem. Minha diferença é de 8 e 15 anos também, e 4, quase 5. E pra você foi esquisito, tipo, esses badecos perto de você, porque você já... Foi, eu queria ser filha única. Não vou negar. Eu precisava ouvir assim a sua fala pra saber da minha, sabe? Gente, essa questão de que a doutora Milene falou, a gente tem que se priorizar. E quando é mãe solo, né, rede de apoio, eu passei por isso. Mas eu aprendi muito. Hoje eu estava comentando com uma amiga minha, é tão bom, é tão libertador, quando a gente fala, o problema não é meu, o problema é do outro. E hoje eu tenho minha rede de apoio, que é minha família, né, minha irmã, minha mãe, minha filha mais velha. Mas hoje eu me sinto totalmente responsável, né, principalmente pela Catarina. A Gabriela já tem 20 anos, pela Catarina. Então, assim, ser mãe solo hoje em dia é muito difícil, mas quando você já passou dessa fase de dependência emocional, passou dessa fase de vitimismo, né? Hoje eu entendo que eu usei muito vitimismo. E hoje eu me vejo forte, sabe? É uma coisa que deixou eu mais forte. E hoje eu sou uma outra pessoa. E eu tenho, assim, plena convicção que hoje eu sou a mulher mais forte porque eu consigo ser mãe solo. Então, assim, quando a gente olha esse outro lado, a gente aprende muito, né? Deixar o vitimismo do lado e falar, caramba, eu sou uma mulher e tanto. A gente Isso é para maravilhoso. de buscar um salvador, né? E assim, o que eu falo? Quem que vitimiza? É a criança, né? A criança, ela dá birra, ela dá piti, eu tô sozinha, ela não quer chamar a consigo. atenção. O adulto não. O discurso do adulto é diferente. O discurso do adulto é olhar para o problema e falar, tá bom, qual que é a solução? Como que a gente resolve isso aqui? Eu consigo. Eu consigo. Só que assim, Lorena, você como mãe solo, a Maria Fernanda não é mamãe ainda, mas só para você entender, a palavra pai, igual eu vejo muitas mães solo dizer isso, pesa muito. Eu também concordo. Então, assim, todo mundo tem um pai e uma mãe. Mesmo você Exatamente. sendo mãe solo, mesmo sendo você a única que cuida, que educa, que protege, que zela, ela tem um pai. Então, assim, porque quando eu pego essas duas coisas pra mim, eu fico com responsabilidade muito grande de fazer um papel que não é meu. Então, você tem a mãe, você tem a mamãe, você tem o pai, mas seu pai não está presente, mas você tem a mamãe. Então, ela precisa entender que ela tem um pai, aceitar isso, porque o que faz as pessoas ir para o meu consultório? A questão dos traumas e dos vazios. Aí eu quero sempre alguém para preencher esse espaço. Aí eu vou buscar nos meus parceiros, né? Porque eu, quando dou conta de corrigir no meu pai e na minha mãe, eu quero buscar nos parceiros. E não dá certo.
Não tem como. Então, desiste. Quando eu desisto de corrigir, por exemplo, os erros do meu pai e da minha mãe, os parceiros que vêm é porque foi eu que escolhi. Você não vai nessa intenção de corrigir mais. Porque isso é uma guerra que você perde. Como é que você vai brigar com você mesmo? Você tem 50% de mamãe e 50% de papai. Você vai brigar com você mesmo? Então não dá. Então essa questão de, eu sou pai e mãe, isso não existe. Não né? existe. Porque futuramente tem alguém no seu consultório de um relacionamento frustrado porque buscou um pai Já no relacionamento. É o que mais tem, gente. É verdade. E assim, e o que mais tem também é essa mãe que fala um dia, até uma paciente, ela ficou até bem agressiva comigo nessa questão. Mas eu que sou o pai, eu que faço, né? Tá, eu entendo que às vezes você faz, às vezes, as obrigações, que era do pai, mas você não é pai, você é mãe. E ainda mais tem aquelas mães, né, que exatamente essas, acho que não libera pra deixar a filha amar o pai. Não libera. Não libera. Freud dizia muito isso, Maria Fernanda, ele falava assim, essa relação tríade, pai, mãe, filho, o pai só chega se a mãe permitir. Se a mãe se afastar. Por quê? Porque o pai tem uma forma de amar e a mãe tem outra. Né? Já viu as brincadeiras de que é? Pai joga a menina pra cima. Lá em casa eu fico desesperada, porque o meu marido e o João o tempo inteiro brincando de luta. Então o Daniel joga ele pra lá, ele vem pra cá, e eu falo, Jesus amado, vai quebrar o pescoço. Então eu saio de perto. Por quê? Porque a brincadeira com a mãe é de mais cuidado, mais proteção, né? A mãe quer pôr numa bolha de proteção. O pai não. E quem leva você pra vida, pro mundo, é o pai. Então eu preciso amar esse pai, independente se ele é certo, se ele é errado, se ele presta, se ele não presta. O que eu tenho que separar? O marido da minha mãe é uma pessoa e o meu pai é outra. Foi exatamente isso que eu aprendi recentemente. Se eu começar a separar isso e entender, eu começo a aceitar esse pai do jeitinho que ele é. E eu permito que ele venha até a mim. Na verdade, não é nem ele que vem, eu que tenho que ir até ele, né? Porque ele é maior do que eu. E assim, eu sempre falo, deixa a criança fazer o próprio desenho do pai. Não desenha para ela, não. Porque é tão interessante isso que eu já vi pacientes, mãe, que eu atendo família também, e eu já vi pais separados e a mãe um dia falou tão bonito para a filha, falou, olha, ele como marido, ele não foi bom para mim, mas ele como pai, ele é muito bom para você. Então naquele momento, o que ela faz? Ela faz o corte. Ela separa e a criança entende. Então, naquele momento, ela permite o quê? Vai até o seu pai. Para mim, ele não foi bom, mas para você, né? Deixa ele se resolver, né? Isso. E quando acontece da filha, do filho, ficar no lugar de mãe e pai, porque isso acontece, né? Demais. De querer carregar toda essa carga e cuidar dos pais, cuidar da mãe, cuidar do pai, da mãe, e levar essa responsabilidade que é muito pesado, né? E o que você trata sobre isso? O que acontece? De 0 a 7 anos, Freud fala que a gente vai formar a nossa personalidade. Então, de 0 a 7 anos, naquela formação, quem são meus amores? Quem que são os meus primeiros vínculos? Meu pai e minha mãe. Então, ao ver minha mãe sofrendo, o que eu quero fazer? Eu quero salvar. E para salvar ela, às vezes, eu preciso tomar esse lugar desse homem que feriu ela, desse homem que machucou ela, né? Quantas Maria da Penha que a gente olha aí, que na hora da agressão, uma criança mesmo, pequena, independente do tamanho, ela entra no meio, ela protege essa mãe, ela protege essa mulher. Então, você vem para tentar suprir esse trauma, esse vazio. Mas quem sofre no final é só você. Porque você vai começar a pegar cargas e pesos que não são seus. Acaba virando mãe da sua mãe. Isso. É complicado. E aí a gente Aí os papéis revertem. Aí fica mais complicado ainda. Porque para depois você voltar para aquele papel de filha, ela não quer mais. Porque vem uma questão da comodidade. Aí a mãe também já quer ficar. Aí a mãe já quer ficar naquele lugar que tá confortável já pra tá ela. ótimo. Tipo, eu tô sofrendo, mas ela tá aqui me salvando, então eu vou ficar aqui tá quietinho. Tudo certo. E Milene, você tem um recado para deixar para as pessoas, a importância de fazer uma terapia, constelação familiar? Eu falo que todo mundo, se soubesse a importância de uma terapia, todo mundo fazia. Antigamente eles tinham uma linguagem que terapia era frescura, que terapia era pra gente à toa, que terapia era para as pessoas que têm dinheiro, né? Vamos pensar assim. Mas hoje é essencial. Cuidar da mente, eu falo que é igual cuidar do corpo.
A gente é um todo, se você for pensar. Se pegar aquele desenho lá que a criança faz, né? A cabecinha, as perninhas. A gente é um todo. Como é que eu vou separar a minha mente e cuidar só do corpo? Hoje as pessoas têm tantas pessoas fisicamente muito bem e mentalmente muito doentes. Então eu preciso cuidar da minha mente. Eu preciso olhar para isso. Eu preciso entender para fazer esse autoconhecimento. A ansiedade está aí para provar para todo mundo, né? E está bem gritante, que o povo está muito acelerado. Ou seja, não vive nem o passado, nem o presente e nem o futuro. Então, o convite é: faça terapia, conheça a terapia antes de julgar, antes de ter esse preconceito. Só faça. Como é que a gente indica a terapia? Falando da sua. É sempre assim. Eu sou Porque você falar pra amiga assim, vai lá, é bom demais. Ela fala assim, não, vou nada. Agora, se você começa a falar da sua evolução, do seu processo, ela vai falar assim, opa. E é nítido, todo mundo no meu Instagram conhece. Eu falar sempre assim, brinco, peraí, eu quero sabe? ir. Ah, Lorena, você é tão alto astral. Eu falo, tô com minha terapia em dia. Às vezes nem tô, mas eu falo. Mas eu falo, a pessoa que Mas faz eu, pelo menos, terapia tô é incentivando. diferente. Você sabe se posicionar. Você não vitimiza mais. Exatamente. Você já começa a aceitar suas dores e a sua história. Todo mundo tem uma bagagem, todo mundo tem uma história. E essa é a minha. Não tem como eu mudar mesmo, então vamos dar um novo sentido e bola pra frente. Vida que segue. Agora a gente pode fazer diferente, né? Pode fazer totalmente Gente, diferente. aproveitando esse espaço, eu quero dar oportunidade para vocês fazer perguntas para a doutora Milene. Deixa aí nos comentários qual a sua pergunta. Ela vai deixar o contato dela também, profissional. E faça sua pergunta e já marca sua consulta, pelo amor de Deus. Bora se tratar. Porque depois os pacientes que vai ter que cuidar para cuidar do outro que adoeceu eles, né? É sempre assim. Exatamente. E agora a gente vai começar com ping-pong, uma pergunta rápida e resposta rápida. Ai, meu tá? Deus do céu, como é que brinca disso? É assim, qual é o seu ideal de férias perfeito, assim, que você deseja? Praia. Qual a sua prioridade número 1 hoje na sua vida? Minha família. E você já assistiu algum programa de TV ou você tem um filme para indicar? Tenho. Uma Nova Mulher. A série Uma Nova Mulher. Uma série. E qual é... Assim, qual é... Ai, gente, eu não sei qual que é, não. Peraí. Qual o seu melhor conselho para lidar com o fracasso hoje? Olhe para ele e acolha. Faz parte de você. Exatamente. E qual comida que você já comeu e nunca mais comeria? Eita. E quando você gosta de tudo? Pera, quiabo, eu nunca comi, mas eu também não gosto. Não sei por quê. Mas Eu nunca comi, mas também não gosto. Não. Não sei te falar comida. Agora, você como psicóloga, eu acredito que quando a gente é psicóloga, a cobrança é maior, né? Sim. Aí você não pode se estressar. Não, E qual porque... que é o fracasso que você vê hoje em você e que você está trabalhando, fazendo terapia? Eita, meu fracasso. Ainda eu tenho uma certa dificuldade de assumir que eu tô errada. Isso eu trabalho muito na terapia. E mais um ideal, assim, de final de semana perfeito. Que jeito você gosta de descansar, tirar toda essa capa, armadura, né? Eu tenho uma coisa comigo, sabia, Maria Fernanda? Eu não levo nada pra casa. Quando eu saio de casa, quando eu saio, aliás, do consultório, eu já falo, a psicóloga fica aqui. Quem tá saindo agora é a Milene. O que eu amo? Família, vinhos, né? Tô aqui, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Tá achando o quê? Era pra ser água, né? Elas acertaram, viu? O meu gosto sem saber. Então, assim, família, vinho, viagens. Final de semana é família mesmo. Sou muito voltada a isso. Eu sou muito... tanto é que eu trabalho, gente, até quarta-feira. Quinta e sexta, e o final de semana é meu, é da minha família. Eu acho que por isso que a gente tem que se priorizar. Eu já vi muitas pessoas adoecerem porque cuidou demais do outro e esqueceu de si. Então, eu me priorizo muito nisso. E cuidar também é ter tempo, né? Isto, hoje, eu vou falar a verdade pra você. O que é a coisa mais preciosa que a gente tem? Tempo. Porque o que a gente tá passando aqui agora não volta mais não. Marca minha terapia, por favor. Que Vou tempo marcar. pra mim é dinheiro, aí eu fico trabalhando. Agendada. Virou uma loucura. Então, Agendada. um erro do passado que você aprendeu. Um erro. Que hoje você se sente assim, eu aprendi com aquele erro. E julgar as pessoas. Eu me corrijo todo dia nesse ponto. Acho que ninguém deve ser julgado sem saber a história.
Isso é verdade. Você tem algum livro para indicar? Agora deixa eu lembrar o nome. Eu gosto muito dele, mas agora não lembro o nome. Não lembro o nome, eu vou te mandar. Tá, fala um pouquinho dele, que eu falo de quê? É justamente a questão da mudança da mente humana. Você consegue mudar. Porque eu já vi pessoas falar assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Não, Nossa. você é um ser humano e você está em extrema evolução. Exatamente. Deixa eu filmar os bastidores pra vocês verem. Olha. Qual é a coisa que você mais teme hoje na sua vida? O que você tem medo? Perder meus filhos. Hoje, inclusive, eu até repostei um vídeo sobre aquela Juliana, né? E perder meus filhos. Acho que é a coisa que eu não consigo nem imaginar a dor, não. E se você pudesse jantar com qualquer pessoa no mundo, quem você escolheria? Meu marido, óbvio, amor. Tô chegando. Pra que escolher outra pessoa, gente? Eu acredito que você, Milena, era para fazer direito, né? Se eu fosse ouvir papai e mamãe, era direito ou medicina. Agora na psicologia. E o que os seus objetivos mudaram na sua vida? O que você acha? Tudo. Quando você olha para o seu sonho e acredita nele, tudo muda. Eu acho que você não tem. Eu falo para mim, a única escolha que eu não tenho é de desistir. Se você tem uma meta, um projeto, um objetivo, não desista. Hoje eu já trouxe várias ideias para você que está ligado a você. Então, não desista. A gente começa assim mesmo. É pequenininho. É cada degrau, Lorena. Então, é de degrau em degrau que eu subo uma escada e que eu chego no sucesso. Então, eu desejo isso muito para vocês. Não desistam. Pessoas para te julgar, para criticar, para apontar, tem muitas. Mas desliga esse botão e fala, não, quer saber? Eu vou fazer o que eu tenho vontade de fazer. E isso, a psicologia me ensinou muito isso. Isso é lindo, gente. E o recomeço, né? Sim. Eu acho que a gente tem que... O recomeço, eu acredito que é diário. Sim. Eu até falo assim, é o começar novamente mesmo. Todo é uma dia, folha em branco todos uma nova os dias. oportunidade. E se você pudesse escolher um superpoder, qual você escolheria? Uai. Mulher Maravilha. Gente, lembrando que também a gente tem um sorteio toda semana lá do Salão do Alex, né? A gente ganha o combo da beleza, que é uma hidratação e um escova. Se você quiser participar, coloca aí eu quero e se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu quero. Comenta lá. Coloca lá. Meninas, quero agradecer pelo convite. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Terminou? Eu tô aqui me despedindo. Pode perguntar. Não, é isso mesmo. Então, assim, dizer pra vocês que eu tô muito feliz por esse começo. Tanto é que quando a Aline, beijos, entrou em contato comigo, eu fiquei muito feliz. Porque eu gosto muito de ver as pessoas em ação. Eu falo que a gente não tem que parar. O corpo foi feito pra agir. Porque é através da ação que eu realizo os meus sonhos. Eu falo que a pessoa deixou de sonhar, ela não vive mais, né? Ela não olha pra vida. Porque a vida é sonhar. E uma coisa que eu admiro muito na Lorena, e ela também sabe, né? Que é essa movimentação. Ela é um movimento 24 horas, gente. E quando não é ela me puxando, é eu puxando ela. E assim, a gente tá fazendo esse projeto. Por isso que eu vou marcar a terapia pra Lorena. Ela tem que dar uma pausada. Gente, é verdade. Mas é por isso que esse encontro tem tudo a ver. É um encontro nosso, né? É uma ajudando a outra, uma puxando a outra. E esse é um encontro seu, é um encontro nosso. Então vem com a gente, você que quer participar com a gente, você que quer nos apoiar também, entre nesse novo mundo, né? E, gente, é um papo tão descontraído que hoje a doutora Milene falou assim, Lorena, o que a gente vai falar? Aí eu falei assim, eu não sei, eu gosto de falar, de deixar as coisas acontecer, e ela foi, eu também. Eu gosto desse papo descontraído, sem tabu, a gente troca experiência. É um lugar, sim, que a gente preparou com todo carinho, exatamente para isso, né? Para trocar experiência, para aprender mais um pouco, porque a vida é cheia de recomeço e é cheia de aprendizado. Então, você que quer participar com a gente, vem com a gente. Gente, então é isso. Muito obrigada a todos que participaram conosco. E vou deixar agora a câmera aberta para a doutora Milene falar um pouquinho.
Então, meninas, como eu havia dito, quero agradecer pelo convite e dizer para vocês a importância de se cuidar. E para se cuidar, me segue no Instagram, @milenepsico. Lá já tem o meu contato, você aperta no link, você já entra em contato comigo e já agenda a sua terapia. Não deixe para depois o que pode ser feito hoje. Vamos cuidar de você? Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação. Não se esqueça, toda quinta-feira, Encontro com elas!